4h16, uma outra sugestão que a gente recebeu dos nossos ouvintes é que essa época, tradicionalmente, Natal, Réveillon, na virada de ano, tem muitos fogos de artifício, né? São vários os eventos que fazem isso, uma tradição. E muita gente hoje tem bichinho, né? Tem pet. No meu caso, eu tenho a Nina, mas meu irmão tem a Laca, né? Somos uma família toda de cachorreiros, tem os gateiros. Rodrigo... Eu e a Fran temos a Salem e o George, 2 gatinhos. Exatamente. E aí a gente fica com isso, né? Dos nossos bichinhos de protegê-lo. Eu tava no Natal com a minha família e a nossa cachorrinha Laca, ela ficou tão transtornada, Rodrigo, que ela se colocou dentro do box do banheiro e dali ela tremia, ela não saía, era uma angústia, assim, sabe? O box estava, né, molhado. Enfim, eu fiquei muito, muito nervosa. Era uma cachorrinha de rua que a gente resgatou. Talvez até esse trauma tivesse alguma relação. Mas por isso que a gente convidou a doutora Stella Helfeld, que é médica veterinária, para entender até o que a gente pode fazer, né? Nesse caso, eu usei o exemplo da Laca, doutora. Mas é uma angústia. Ainda que tenha a legislação, Rodrigo, acho que o Rio Grande do Sul avançou nesse sentido, outros municípios, Porto Alegre, outras cidades. Como é que a gente ajuda os nossos bichinhos nessa época do ano? Boa tarde, obrigada por atender a Rádio Gaúcha. Boa tarde, pessoal, eu que agradeço o convite. Estar aqui com vocês mais uma vez. Então, né, a gente sabe que os nossos pets, por experiência própria, muitas vezes acabam sofrendo realmente, né, nessa época das festas, principalmente, né, com os fogos de artifício, com barulho, né? Então, uma coisa que é importante a gente pensar é que ao longo do ano a gente vai construindo, né, uma dessensibilização neles. Às vezes a gente acaba no final do ano se dando conta disso, né? Mas o ideal, né, que seria ao longo do ano de barulhos de fogo de artifício, seguir vivendo a nossa vida, para eles entenderem que realmente, né, não tem nenhum problema, não vai acontecer nada, né, que os coloque em perigo pela questão de associar o barulho, né? Aqueles pacientinhos também que têm mais medo, que chega a virar um pânico realmente, né? Podem também vir a consultar com um comportamentalista, fazer um acompanhamento, por vezes até medicamentoso, né? Mas do momento atual, né, pensando que estamos aí no dia 31 Já estamos no 31, exatamente. O que a gente pode fazer? Né? Primeira coisa, ambiente, de preferência, manter eles num ambiente fechado, né? Num cômodo, de preferência, pode fechar na casa inteira, até pode, né? Mas normalmente eles se sentem mais seguros num cômodo. Uhum. De preferência também, que eles já estejam habituados, né? Então, de repente, o quarto, se dorme no quarto ou na sala. Mas por que um ambiente fechado? Primeira coisa, pra gente evitar fugas, né? Infelizmente, essa época do ano, muitos animais são perdidos, né? Seja na casa da realmente onde a pessoa já é acostumada também a viver, mas é aquela questão, né? Família reunida, o barulho dos fogos, se assustam e por vezes fogem, né? Muitos atropelamentos nessa época também. Então, o ideal realmente é que ele fique num ambiente fechado, né? Que nesse ambiente a gente possa ter algumas coisas que ele é habituado. Então, a caminha, alguns brinquedos, né? Coisas que realmente deem para ele um sentimento de segurança, de que aquele local é conhecido, mesmo de repente estando numa casa da praia, estando viajando, né? É importante ele ter essa sensação de pertencimento nesse local. Os gatos e os cachorros, doutora, reagem de forma diferente ao barulho, ao estresse do som? Com certeza, né? Os felinos, eles têm a tendência de demonstrar um pouco menos, né? Então, até a reação deles é isso. Normalmente, o felino pode entrar mais em pânico, enquanto o cão, por vezes, vai já tentar fugir, né? Então, eles reagem um pouco diferente. E também tem um apego um pouco diferente, né? O gato não é tão apegado, por exemplo, a brinquedos, a coisas nesse sentido. Muitas vezes até a figura do tutor é mais importante também nesses momentos, né? Mas é importante que a gente tente, ao longo do dia, gastar energia, né? Então agora quem não tá com muito barulho, dá uma passeada, brincar bastante, para que eles se sintam mais cansados nesse momento, né? Dá uma gastada de energia. Uma coisa que eu acho muito importante a gente falar também, a figura do tutor, ela é importante que esteja presente, não responsável, o mãe, pai de pai estejam ali junto, né? Então mostrando que tá tudo bem, interagindo, mas evitar duas coisas, né? Evitar xingar, brigar, qualquer comportamento, porque ele vai associar, isso vai reproduzir mais medo ainda, né? Mas também a questão de também não mimar muito. Então, se você chegar e falar, tá tudo bem, a mãe protege, né? A gente às vezes tem a tendência de fazer isso, mas aí ele vai interpretar que você também tá desconfortável, você também tá com medo, isso passa a piorar. Então, a nossa postura é muito importante. Fica calmo, fica tranquilo, né? Interagir com os familiares,
mas manter essa postura mais relaxada, tá? Uma coisa que a gente fala também hoje em dia, né, com a tecnologia, YouTube, enfim, a gente tem vários sons aí, playlists que a gente pode colocar que tem sons relaxantes. Tem específica para gato, tem específica para cão, né? Para ansiedade de separação, isso funciona muito bem quando sai de casa, às vezes deixa, né, rolando um sonzinho. Mas já tem estudos que comprovam que para, né, esses rompantes de ano novo, do barulho dos fogos, um som contínuo, como por exemplo de tambor, seria mais benéfico para eles do que um barulho de meditação, por exemplo. Mas que loucura, né? Porque o barulho do tambor, ele é contínuo, né? Então, a primeira coisa, ele gera uma segurança de repetição. O que os fogos não fazem, né? Porque fica aquele disparo. Sim, o susto. Um pouco alheio, então o susto. E também ele repõe, né? Porque as músicas de meditação, por mais que a gente coloque um volume alto, por vezes ele vai continuar ouvindo esses sons dos fogos e vai continuar se assustando, né? Então, acho que esse manejo, assim, ambiental é um ponto essencial, né? Existe também, alguns pets toleram e aceitam bem, né? Colocar um algodãozinho no ouvido para tentar evitar que realmente tenha esse volume tão exacerbado. Existem algumas amarrações também que a gente pode fazer de panos na internet, a gente consegue ver, né? Para tentar fazer uma compressão no corpo, para que ele se sinta protegido, que ele simula um abraço, né? Existem alguns estudos que falam que acalmaria, né? Mas também existem pacientes que ficam muito ansiosos se a gente fizer isso. Então, a minha já não ficaria adequada a isso aí. Os meus também não. Eu fiquei com uma dúvida, doutora. Com relação a pessoa que a família precisa sair de casa, né? Vai passar o Réveillon à noite em outro local. É melhor reduzir o espaço de, por exemplo, fechar quartos e reduzir o espaço para tentar abafar também o som, por exemplo, fechar cortinas, seria o melhor? Sim, cortinas, venezianas, e tentar limitar realmente a um espaço. Então, se ele é mais acostumado a dormir na sala, pode manter na sala, mas com tudo fechadinho, ou no quarto, mas a sensação para eles de não estar com tanta liberdade nesse momento pode deixar eles mais confortável no ambiente que eles estão, assim. Perfeito. Doutora Estela Rehfeld, médica veterinária, deu algumas dicas super importantes aqui do acolhimento, de ter um espaço, de ter o local em que eles reconheçam conforto, da gente prestar atenção nisso. Foi uma pauta sugerida, né, também pela Mari Lapins, que está me mandando aqui, né, porque a cachorrinha dela sofre muito, aliás, as cachorrinhas, a Laca, como eu dei o exemplo ali de casa, ela treme, chega a dar um nervoso, a gente fica nervoso, né, o importante é não passar para eles também. Doutora, muito obrigada por participar conosco aqui ao vivo nesse 31 e feliz ano novo, feliz 2026. Igualmente, gente, eu que agradeço o convite, feliz 2026 para todo mundo. Obrigada.